Escuta Literária. Eu sou Fernanda Fatureto e hoje é dia de vídeo novo no canal. Então dê um like nesse vídeo, se inscreva e a gente vai conversar hoje sobre a escrita e o feminino em Hélène Cixous, uma autora feminista da década de 70, muito importante para os dias atuais. Eu falarei da escrita feminina, do que ela fará. É preciso que a mulher se escreva, que a mulher escreva sobre a mulher e que faça as mulheres virem a escrita, da qual elas foram afastadas tão violentamente quanto foram de seus corpos, pelas mesmas razões, pelas mesmas leis, com objetivo mortal. É preciso que a mulher se coloque no texto, como no mundo e na história, por seu próprio movimento. Bom, gente, esse é um trecho de O Riso da Medusa, livro que foi lançado agora em 2022 pela Bazar do Tempo, escrito pela filósofa, professora e pensadora Hélène Cixous, uma pensadora francesa, que teve seu trabalho reconhecido na década de 70 com o movimento feminista na França. Ela é considerada uma das precursoras do movimento feminista na França, French Feminism, e muito importante intelectualmente. Ela é uma pesquisadora também de estudos literários, escreveu sobre Marguerite Duras, escreveu sobre Clarice Lispector, sobre James Joyce. Ela é muito importante e esse é um dos principais lançamentos da Bazar do Tempo agora de 2022. Eu considero um dos principais lançamentos desse ano. E o que Hélène Cixous faz no seu texto, como um trecho que eu li aqui para vocês, é um manifesto. Ela convoca as mulheres a escrever. E um dos fatos importantes nesse livro aqui é que ela diferencia a escrita feminina da escrita masculina. Ela vai fazer uma diferenciação. E é isso que é inovador no texto de Cixous na década de 70. O livro foi publicado originalmente em 1975. E ela faz uma diferenciação entre a escrita masculina e a escrita feminina. Num contexto de... a Hélène Cixous, ela viveu o maio de 68, movimento revolucionário e de cultural e político da França de maio de 68. E ela conviveu também com Jacques Derrida, o filósofo francês, com Jacques Lacan também, que é um teórico e psicanalista francês. E ela esteve muito próxima do movimento da linguagem, ela estudava a linguagem. E isso vai ser inovador no texto dela, que ela vai fazer uma diferenciação nesse livro sobre a escrita masculina e a escrita feminina. Ela vai falar de toda a opressão que ocorreu e que ocorre no universo literário, que é um universo falocêntrico, né, no sentido psicanalítico falando, universo dominado pelo homem, pelo ser, pelo ente, né, do homem. E que a mulher, para conseguir escrever e conseguir se introduzir nesse meio, ela teria que ter uma escrita dominada pelo patriarcal. E Hélène Cixous propõe essa quebra, ela propõe essa ruptura com o pensamento dominantemente masculino. E ela vai abarcar o feminino nessa escrita. Muitos autores, principalmente escritoras mulheres, quando perguntam para ela se a escrita é feminina, ela vai dizer: não, minha escrita não é feminina, minha escrita é universal. Só que o termo feminino em Cixous, ele não é pejorativo, não é um termo pejorativo. Então, para Hélène Cixous, o feminino, ele não é pejorativo, muito pelo contrário. Mesmo sendo uma feminista que propõe a igualdade entre homens e mulheres, a Cixous vai defender o feminino nesse contexto da escrita e da vida. Ela afirma assim, na página 49, abre aqui um parêntese: afirmo sim a existência de uma escrita masculina. Eu defendo sem equívoco que existem escritas marcadas, que a escrita foi, até agora, repressiva, administrada por uma economia libidinal e cultural, logo política tipicamente masculina, lugar no qual se reproduziu o afastamento da mulher, lugar que trouxe consigo grosseiramente todos os sinais da oposição sexual e não da diferença,
lugar no qual a mulher nunca teve sua fala, sendo isso mais grave e imperdoável, já que é justamente a escrita a própria possibilidade de mudança, o espaço do qual pode se lançar um pensamento subversivo, o movimento precursor de uma transformação das estruturas sociais e culturais. Então, Cixous, ela alia a escrita feminina ao movimento revolucionário, que é o feminino na escrita. O que é o feminino? Cixous vai falar em seu texto sobre o continente negro, um termo utilizado por Freud, que diz do feminino sobre um ambiente obscuro, um ente obscuro, um ente não delimitável. E Hélène Cixous, ela afirma no seu texto: nós somos a África e nós somos bela, nós somos negras e nós somos belas. Que ela diz desse continente negro que é algo do feminino que tem que ser abarcado, que tem que ser aceito e reafirmado no texto. Então, o texto, a escrita, ela não tem que se afastar do feminino, como muitas feministas do princípio do feminismo quis, né, de disputar com o homem ali uma posição igualitária. Ela abarca a diferença, que é um termo que Jacques Derrida vai lidar muito bem em seus textos, que é a diferença, e ela quer justamente abarcar essa diferença na escrita, essa diferenciação que é o do feminino, e ela diz sim ao feminino. É um livro muito positivo nesse sentido, da afirmação do feminino, do que é nebuloso. Ela quer abarcar isso, não como algo pejorativo, mas como uma diferença necessária no domínio da escrita e da literatura. E Cixous também associará a escrita feminina com o corpo, a corporeidade da escrita, que é pra gente escrever com os nossos próprios poros, com os nossos próprios corpos, como ela afirma aqui: escreva-te, é preciso que seu corpo se faça ouvir, só assim jorrarão as imensas fontes do inconsciente. Nossa nafta vai se alastrar sobre o mundo, valores não cotados que mudarão as regras do velho jogo. Em outro trecho do Risos da Medusa, de Hélène Cixous, ela vai ser explícita quanto a essa diferenciação que ela faz da escrita feminina e da masculina. Existirá cada vez mais forte, mais rápida, a partir de agora, uma ficção que produzirá efeitos de feminilidade irredutíveis, que é por desconhecimento que a maior parte dos leitores, críticos, escritores dos dois sexos hesitam em admitir, ou negam completamente a possibilidade ou pertinência de uma distinção entre escrita feminina e escrita masculina. Na época que foi lançado o livro, esse foi um dos pontos de maior destaque, de maior diferencial na teoria de Hélène Cixous, que é essa diferenciação mesmo, essa marca, esse registro da diferença da escrita feminina com a masculina. Na época, não haviam muitos psicanalistas mulheres, não havia muitas pensadoras mulheres na época de Cixous. Então ela sentia a falta, e esse manifesto é voltado para que as mulheres se voltem para a arte, se voltem para a escrita e se mantenham presentes, né, na escrita, que a Hélène Cixous, pelos seus princípios, Hélène Cixous, ela considera a escrita uma forma de embate, uma forma de política, né? A escrita como um ato político, um ato de resistência à vida. Na época que Cixous escreveu seu livro, 1975, ela afirma, tanto na introdução ao livro quanto em outras entrevistas dela, que raramente ela encontrou produzindo na década de 70 uma escrita feminina. Ela cita Marguerite Duras como uma autora que diz sim ao feminino, que abarca o feminino na escrita, mas ela diz que raríssimas vezes uma escritora mulher consegue escrever uma escrita feminina. E ela cita Marguerite Duras e a Clarice Lispector, uma escritora brasileira também que Cixous vai
escrever e vai falar sobre a Clarice Lispector, e ela afirma que essas duas escritoras são escritoras que desensinam o feminino na escrita, que abarcam o feminino na escrita, e que é raro encontrar escritoras que escrevam sobre o feminino. Para Cixous, muitas escritoras tentam imitar um modelo masculino de escrita, um modelo falocêntrico, um modelo racional, e que Marguerite Duras na França e Clarice Lispector no Brasil irão abarcar o feminino, irão fazer uma escrita feminina. Isso é muito positivo para ela. Como ela diz nesse trecho: onde quer que a história se propague, ainda como história da morte, a mulher não entra. O fato de que existe ainda um presente não impede que a mulher comece, em outro lugar, a história da vida. Neste outro lugar, ela doa, ela dá ao viver, ao pensar, ao transformar. Ela fala desse feminismo de doação, né? Esse feminino, de doação. Um feminino que abarca, que acolhe. É o que ela vai fazer nesse texto. Hélène Cixous vai acolher as mulheres nesse texto obrigatório para se entender a escrita feminina e a teoria psicanalítica e a teoria literária da década de 70. Tão atual hoje. Esse livro ele foi traduzido em várias línguas, em vários idiomas. Até hoje ele é muito lido na universidade. E é um livro-chave para se entender o feminismo e entender da escrita, que a escrita feminina é possível ter uma escrita feminina e abarcar esse continente negro, como diz Freud, né? Abarcar esse feminino que é o oculto, que é o mistério, e trazer isso para a escrita. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e divulguem para os amigos. Um abraço!